Olá, irmãos, tudo bem com você? Mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia. E hoje eu quero trazer uma palavra para você falando sobre o livro de Malaquias. Qual é o verdadeiro sentido da prosperidade que as Escrituras apontam para nós? Então, você vê que ali no livro de Malaquias é uma sentença que é pronunciada, né? Sentença pronunciada contra Israel. Peso da palavra do Senhor. O livro de Malaquias, a gente costuma ler o livro de Malaquias apenas o capítulo 3 e só dois versos, né? O 8 e o 10. Pronto, aí terminou o livro de Malaquias. Eu quero trazer para ti esse estudo que ele vai trazer, na verdade, o que significa ser próspero, né? E o que nós devemos fazer para ser próspero. Que prosperidade, né, que está sendo falado nas Escrituras e qual o sentido de tudo isso. Então tem a ver com primícias, tem a ver com dízimos, tem a ver com ofertas. Então o livro de Malaquias, ele traz esse entendimento para nós, né? Então eu vou fazer aqui, passar por vários pontos para poder te explicar o que está acontecendo. Quando eu digo assim que existe um verdadeiro sentido ali no livro de Malaquias, né? Então eu vou aqui em Gênesis e eu vou ver, para chegar lá no livro de Malaquias, eu vou ver a primeira figura ali que está apresentando ofertas a Deus, que você vai ver que é Caim e Abel. Então você vai ver a figura de Caim levando uma oferta, né? E aquela oferta sendo rejeitada por Deus. E logo depois você vai ter quem? Você vai ter Abel. Abel leva a oferta dele, mas a oferta dele é aceita por Deus. O que Deus fala para Caim? Diz: Caim, por que tu anda com semblantes decaído? Se tu procederes bem, tu também não serás aceito. Ele está falando ali no sentido de ser aceito. A oferta dele teria que ser aceita se ele fosse aceito. Ou seja, se ele procedesse bem, a oferta dele seria aceita. Sem isso, a oferta dele seria rejeitada. Caim, ele não está levando do fruto podre da terra, ele está levando do pior, ele está levando do melhor. Disso você pode ter convicção que ele está levando do melhor. Mas o que está sendo julgado ali é o procedimento dele. Então por isso que o Senhor vai falar: se procederes bem, também não serás aceito. E ele fica enfurecido, né, ali. Ó, presta atenção, que ele já andava com o semblante dele daquele jeito, porque ele tinha algo contra quem? Contra Abel. Então, ele disse: se tu procederes bem, tu serás aceito. Aí Deus vai falar para ele, né? Diz que o pecado te bate à porta, cabe a ti dominá-lo. Que pecado que estava batendo a porta que cabia a ele dominá-lo? Por que ele andava com o semblante dele decaído? Enfurecido. Ele estava com raiva de Abel, raiva do irmão dele. É esse texto de Mateus 23, quando ele está falando de dízimos e ofertas ali, ele diz: se tu fores, né, deixar a tua oferta, e te lembrares que tu tens alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ele diz: deixa a tua oferta, vai, né, te reconcilia com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. É exatamente isso que está sendo falado ali sobre o livro de Gênesis. No livro de Gênesis que você vai ver: se tu procederes bem, também não serás aceito. Tua oferta será aceita. Se tu leva a tua oferta, tu tem alguma coisa contra o teu irmão, a tua oferta não é aceita. Então o ofertante, ele precisa ser aceito por Deus primeiro, antes de levar a oferta dele. E quais são o procedimento que ele deve fazer, né? Tá falando lá no livro de Malaquias
esse assunto também você vai ver que é o mesmo assunto de Mateus 23, que é o mesmo assunto aqui que fala, aqui quando ele está falando para Caim e Abel. Então você vê que o dízimo, as ofertas, eles têm um segredo além do que a gente enxerga, né? Quando a gente só vê prosperidade, prosperidade vem a nós, né? Você vê Abraão quando ele dá o dízimo do despojo, né? Abraão deu o dízimo do despojo e você vai encontrar ali, você vai perceber que Abraão, além daquilo, os outros textos que falam sobre Abraão, você vai ver que Abraão ele sempre apresentava algo a Deus. Então, quando aqueles 3 anjos, que um deles é o anjo do Senhor, se apresenta diante de Deus e que ele diz, fica aqui e eu vou preparar algo, né? Eu vou trazer algo. E era aceito por causa do procedimento de Abraão, ele ficou lá, né? E fica ali, espera, e depois que ele traz a oferta, traz aquelas coisas e apresenta, e é aceito. É por causa do procedimento de Abraão, pela fé que ele tinha. Você vai ver que isso aí é algo que estava ali antes da lei, né? Durante a lei foi instituído a festa das primícias. Festa das primícias, primeiro você tinha a Páscoa, depois asmos, depois vinham primícias. A Páscoa era pelo sangue do Cordeiro. Quem não tivesse o sangue do Cordeiro, não podia participar da Páscoa. O Cordeiro, você vê que ali já é algo que está apontando para a nova aliança. O livro de Malaquias, no capítulo 3, também aponta para a nova aliança. Então, quando você olha aqui para a instituição, antes aqui, voltando para cá, para a festa das primícias, você vai ver que Deus vai colocar, né, o dízimo, as primícias. Ele vai dizer para eles que aquilo que eles trouxessem seriam atos de justiça diante dele, atos de justiça deles para com Deus. Seriam considerados atos de justiça, justiça para fazer justiça com quem? Com os pobres, com as viúvas e com os levitas. É disso aí que ele está falando ali na festa das primícias. São considerados atos de justiça diante de Deus. E é disso que a festa das primícias vai fazer. Mas, primeiro, eles tinham que passar pela Páscoa, o sangue do Cordeiro, a Páscoa. Depois da Páscoa vinha pães asmos, a purificação, o processo de purificação. Depois, em Canaã, né, que eles vieram celebrar a festa das primícias, depois Pentecostes. Vê que é uma sequência. Então, sem o sangue do Cordeiro não tem Páscoa. Sem a Páscoa não tem purificação. Não tem aqueles 7 dias onde ele comia pães asmos. Não vai ter essa parte, então eles não podiam participar da festa dos pães asmos. E se não tem pães asmos, não pode participar da festa das primícias. Ou seja, eles não seriam aceitos por Deus no terceiro dia, onde foi celebrada a festa das primícias, se eles não passassem por esses 2 pontos. Deu para você entender? Então, aquilo lá foram considerados atos de justiça. Se procederes bem, como ele fala para Caim, também não serás aceito. Então, Deus fala para o povo que se eles, aquilo seriam estatutos perpétuos, as festas, né? Então, sangue do Cordeiro. Esse daí que te purifica, que te faz ser aceito diante de Deus. Isso já apontando para a nova aliança. Nós estávamos na velha aliança. O escritor de Hebreus ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, olha, todas aquelas coisas eram figuras do que haveria de vir, sendo parábolas, né, para aquele tempo, para entendimento daquela época. Então é isso que estabelece a festa das primícias. O profeta Malaquias, ele começa falando ali de uma sentença pronunciada, né, para Israel. Então,
ele vai dizer, né, no verso 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei em que nos tem amado. Olha só o que Deus está colocando. Ele começa a falar de amor para ele, pronuncia uma sentença e fala de amor. Eu vos tenho amado, mas vós dizeis em que nos tem amado. É uma linguagem profunda, irmãos, muito profunda, que você tem que parar para meditar. E ele vai dizer logo em seguida, eu vos tenho amado. Mas vós dizeis em que nos tem amado? Ele diz assim, ele responde, eu aborreci Esaú e amei a Jacó. Por que ele está usando essa linguagem, eu aborreci Esaú e amei a Jacó? Mas vocês dizem, a mesa do Senhor é imunda, é profana, é desprezível. Quem foi que desprezou as bênçãos do Senhor? Não foi Esaú? Não foi Esaú que fez a mesa do Senhor desprezível? Ele diz, por isso, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Por quê? Jacó, ele queria as bênçãos, lutava pelas bênçãos. E Esaú desprezou, olhou para a mesa do Senhor e disse, a mesa do Senhor é desprezível. E o que era desprezível? As promessas de Deus. Deus tinha feito promessas. Se procederes bem, tu não serás aceito. É isso que ele está falando ali no livro de Malaquias. Então, ele vai falar aqui, ó. Aborreci a Esaú, fiz dos seus altos uma desolação e dei a herança aos chacais do deserto. Ele está falando, olha, assim como eu fiz com Jacó, porque me desprezou, se vocês não procederem bem, eu também vou desprezar vocês e vou fazer da mesma forma que eu fiz com Esaú. Se é de onde fomos destruídos, porém tornaremos a edificar, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu os destruirei. Olha só como ele coloca, né? É uma linguagem profunda de Deus para falar com eles, apontando esse cenário aqui. Então, isso é o capítulo 1. No capítulo 2, ele vai chamar a atenção dos levitas, sacerdotes, né? Sacerdotes, ofício levíticos, né? Então ele vai chamar, ele vai dizer para eles que onde ele deveria haver a justiça, ele ouve clamor. E até os levitas, né, estavam desrespeitando suas esposas, suas mulheres. Ele dizia, respeitem o casamento, respeitem a mulher da sua mocidade, para que vocês sejam aceitos diante de mim. Não é isso que ele está falando? E aí no capítulo 3, ele vai falar do anjo, que eis que envio o meu anjo diante de vós, que prepara o caminho. Ele está falando de Malaquias, ele está falando de João Batista, aquele que prepara o caminho. E nós pegamos tudo isso, desprezamos tudo isso e ficamos com 2 versos. Malaquias 3, verso 8 e verso 10. Acabou. Aí você pega 2 versos. Trazei todos os dízimos à casa do seu tesouro para que haja mantimento em minha casa e fazei nisto prova de mim, se eu não vos aceitarei. Fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrirei as portas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Desprezou tudo. O que ele falou no capítulo 1, o que ele falou no capítulo 2 e o que ele começou a falar no capítulo 3. No capítulo 3, ele vai te dizer sobre o anjo do Senhor que vem, que vai trazer uma nova aliança. E ele continua ali, né? E ele vai dizer assim, trazei em que roubará o homem a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei, né, os dízimos à casa do tesouro para que haja justiça.
Os dízimos era para isso, foi estabelecido lá na festa das primícias, para que haja justiça, mantimento em minha casa, justiça aos pobres, aos levitas, às viúvas, aos necessitados, aos órfãos, aos estrangeiros. E fazei prova de mim nisso, eu não derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Ele tinha falado lá no começo sobre isso. No 2º capítulo, tinha chamado a atenção dos sacerdotes sobre isso, sobre o clamor que estava havendo ali. No capítulo 3, ele vai entrar ali falando da nova aliança. Ele diz, vocês profanam o meu nome, mas entre os gentios o meu nome é grande. São coisas proféticas que Deus está apontando ali no livro de Malaquias. Então, para chegar no capítulo 3, no verso 8, no verso 10, o povo teria que ser aceito por Deus, senão ele não aceitaria as ofertas. Você entende que ele está apontando ali o ser aceito por ele, né? Como atos de justiça, como prática da justiça que eles deveriam praticar para primeiro ele ser aceito. Então, eles trariam as ofertas. Jesus, ele fala lá em Mateus 23, vocês dão um dízimo do endro, do cominho da hortelã, mas esquecem da justiça, da misericórdia e da fé. O mais importante, ele diz que esse é o mais importante da lei. Não é o mais importante, não é você trazer dízimo. O mais importante da lei é a justiça, a misericórdia e a fé. É isso que ele está falando ali. Jesus falou isso. Ele não está falando o mesmo contexto de Malaquias. Ele vai falar antes, na cadeira de Moisés, se assentam sacerdotes, fariseus, saduceus. Isso aí não é sacerdócio levítico, qual ele havia chamado a atenção lá no livro de Malaquias? O anjo do Senhor que ele fala no capítulo 3. Não é isso aí? Então você vê que isso, a oferta, só seria aceita se houvesse reconciliação, se houvesse atos de justiça. Então Jesus, além de estar falando reconcilia-te com teu irmão, ele aponta o sacerdócio levítico, ele aponta para o livro de Malaquias, ele aponta para Caim e Abel, que andava com semblante decaído por causa da ira contra o irmão dele, desobedecendo as ordens, desobedecendo os mandamentos. A transgressão da lei está ali dita que sem isso, sem o cumprimento da lei, dízimos e ofertas não seriam aceitos. Então você não pode querer ofertar a Deus e achar que isso vai te justificar. Olha todo o contexto do livro de Malaquias. Presta atenção no que está sendo falado ali. Isso são atos de justiça colocados para nós praticarmos. Aí a gente vai chegar aqui, 2 Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo vai falar de contribuições. O apóstolo Paulo fala que aquelas contribuições que eles levariam ali, que eles apresentariam, seriam considerados atos de justiça e que Deus os abençoaria e os faria abundar em tudo. Então, ele está falando ali de prosperidade material, com certeza ele está falando. Mas ele está falando para um povo que dava e que já era aceito por Deus. Ele não está falando ali de dízimo, nem de obrigatoriedade de dízimos. Ele está falando ali das contribuições, das ofertas que eles deveriam fazer e que isso seria considerado por Deus como atos de justiça. Está escrito ali no livro de 2 Coríntios, atos de justiça que permanece para sempre. Não é isso? Agora,
você vai ver que alguém vai pegar Mateus 23, vai usar Mateus 23 para dizer assim para você, que Mateus 23 está dizendo que é para você dar dízimo. Fechou? Realmente Mateus 23 está falando isso. Cristo falou isso aí. Mas Mateus 23, ele aponta que o mais importante é a justiça, a misericórdia e a fé. Sem isso aqui, o dízimo não seria aceito. Vai te reconciliar com teu irmão. Apontou para Caim e Abel. Sem isso não seria aceito. Não é esse? E logo depois, quem vai usar esse mesmo texto para argumentar que o dízimo deve ser dado, esquece que Cristo ainda estava cumprindo a lei. E ele não tinha estabelecido a nova aliança. É por isso que quando você lê o autor de Hebreus, ele vai falar bem assim, Hebreus 9, ele vai dizer assim, uma lei, uma aliança, ou seja, um testamento, ele só é validado a partir da morte do testador. Vivendo o testador, ninguém pode reivindicar nada. Morrendo o testador, é executado o testamento. A lei, a nova aliança estaria válida. Então, em Mateus 23, a nova aliança ainda não estava válida. Então, Cristo está dizendo ali realmente, dei-nos dízimos. Só que na velha aliança, era obrigado, né? Na nova aliança, você vai muito além do dízimo de uma obrigatoriedade. Você vai além disso, né? Então, atos de justiça diante de Deus, aquele que contribui, aquele que dá esse aí, tem o verdadeiro sentido da prosperidade na vida dele. E não é só isso. O verdadeiro sentido de primícias está naqueles, né, que vão ser ofertados por Jacó, as primícias de Jacó, onde ele disse que daria o dízimo. E você não vê Jacó dando dízimo em nenhum ponto, mas você vai ver as primícias de Jacó lá no livro do Apocalipse, né? Os 144 mil são primícias. Verifica essas coisas, olha essas coisas que estão sendo faladas. Então, o dízimo na nova aliança, ele não é obrigatório você dar dízimo na nova aliança. O que é obrigado é você contribuir a ajudar o pobre e o necessitado, dar de beber a quem tem fome, a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, vestir a quem está nu. Isso você é obrigado a fazer. Isso influencia na tua salvação, na minha salvação. Então nós precisamos olhar para esses pontos e não ficar colocando coisas que não existem, então obrigando, fazendo as pessoas dar por força, fazendo um medo para as pessoas. Não, se tu não der, vai vir um migrador, devorador, cortador. Você adoece, aí você lembra logo, rapaz, será que foi porque eu não dei meu dízimo? O carro prega, você já lembra disso, né? Não tem comida na geladeira, você já lembra disso. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com atos de justiça, com que os apóstolos falam. Oferta para ser aceito, o ofertante precisa ser aceito primeiro. Então, usar Mateus 23 para defender que você deve dar dízimo, isso aí é desconhecer a nova aliança, né? Desconhecer as transições da aliança, isso a gente ainda está conhecendo realmente. É novo. Essa igreja da atualidade não conhece as transições da aliança, não conhece a nova aliança. Então, era essa mensagem que eu queria te trazer sobre o livro de Malaquias e o verdadeiro sentido da prosperidade que está ali. Então você deve contribuir, você deve dar não por medo,
né? Não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Se é pelo Espírito, é pelo sangue de Cristo. E você contribui como um ato de justiça que permanece para sempre, como o apóstolo Paulo fala diante de Deus, para você ser próspero em tudo e Deus faça superabundar em tudo a vossa vida. É disso que ele está falando, é disso que as Escrituras falam. Então, irmãos, fica com essa mensagem, com esse estudo e até o próximo vídeo, o próximo estudo. Em nome de Jesus, não te esquece de clicar aí no sinalzinho de gostei ou não gostei e fazer teu comentário. Te inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo estudo em nome de Jesus.